Boa noite, boa noite. Hoje o cenário é um pouquinho diferente, né? Hoje eu não tô gravando na loja, hoje eu tô gravando em casa, graças a Deus. Eu tava fazendo o meu devocional aqui. E aí, me surgiu uma palavra que Deus colocou no meu coração que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando a gente começa uma caminhada com Cristo, algumas coisas da nossa vida acabam saindo, né? Ou se não saem, começa a nos incomodar. E o que é esse incômodo? É o Espírito Santo nos falando que talvez nós não estejamos nos lugares certos, talvez o que a gente anda escutando também não é algo que agrada a Deus, né? E aí você começa a ser moldado. Quando você permite que Deus, que o Espírito Santo entre dentro de você, entre dentro da sua vida, entre dentro dos seus projetos, as coisas vão começar a mudar. E aí a gente precisa estar com o coração aberto, né? Com toda certeza, com a nossa mente sensível, silenciada, para que Deus possa falar no nosso coração e que nós possamos ser, de fato, obedientes a Deus. E cada vez mais essa palavra tem falado muito comigo, muito, sobre a questão de obediência. Porque por várias vezes a gente toma decisões com a força do nosso braço, por escolha nossa, achando que às vezes é uma porta que Deus abriu, mas às vezes não é. Às vezes é a porta que nós mesmos abrimos ou são portas que nós mesmos fechamos e que às vezes a gente nem apresenta e não coloca nas mãos de Deus. Mas e aí, Bianca, como é que eu me aproximo? Como que eu vou abrir meu coração? Como que eu digo, Senhor, entra e faz morada aqui? São passos que você vai se aproximando, você vai se permitindo, você vai quebrando o teu coração e você vai buscando. E toda vez a gente tem que buscar. E como que eu busco, né? Aqui vocês sabem que eu tô com meu manual do fabricante, eu tenho um na loja, graças a Deus eu tenho outro aqui em casa, então dependendo do dia, eu tô com uma bíblia diferente. Mas todas elas vão falar da palavra de Deus, vão falar daquilo que Deus deixou pra nós como ensinamento, como direcionamento pra nossa vida. E ele fala através das escrituras. Então, às vezes, você tá disposto a ler uma determinada mensagem no dia, ou algum livro que você se propõe a ler, no livro dos capítulos, né, que estão na Bíblia, e Deus vai falar contigo. Porque muitas vezes o que tá aqui é o que precisaria entrar aqui. E Deus também fala através da palavra, né? E hoje, o que eu quero deixar pra vocês é sobre a questão do que nós temos ouvido. Porque por muitas vezes, você escuta coisas, você vê coisas, e essas coisas ficam aqui dentro e vão trazendo pensamentos na nossa cabeça. Mas Deus, ele vai trazer para nós uma situação muito importante que está lá em Filipenses 4:8, que vai dizer assim, eu vou ler a palavra para vocês para não fugir, né? Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras quanto com as minhas ações. E o Deus que nos dá paz estará com vocês. E aí o meu questionamento de hoje é, o que você tem ouvido? O que você tem colocado para ouvir? Quais músicas que você tem escutado? Quais mensagens você tem escutado? Principalmente agora com a questão da rede social, né? Às vezes a gente fica 1 hora, 2 horas passando stories pra frente e a gente fica escutando muita coisa durante o dia, muitas histórias para quem nós temos emprestado os nossos ouvidos. Eu já falei outras vezes em que mesas que nós temos sentado e dessas mesas saem conversas. E o que você tem ouvido nessas conversas? O que tem alimentado o teu espírito? O que tem alimentado a tua cabeça? Isso é extremamente importante, porque o que fica aqui dentro é o que vai mudar o nosso coração. E aí a gente sabe, né? Tá escrito também que a boca fala do que o coração tá cheio. Mas se a nossa mente, se os nossos ouvidos estiverem ouvindo coisas que não nos trazem bem, que não são dignas, que não são verdadeiras, a gente vai alimentar o nosso espírito também, a nossa alma, o nosso coração com as coisas que também não agradam a Deus. Ai, Bianca, você tá me dizendo então que eu só tenho que ouvir coisa que é religiosa, só tenho que ouvir música gospel? Não necessariamente. Mas as letras que você tem escutado, será que são letras de bênção? Os podcasts que você tem ouvido, ou daqui a pouco não tá ouvindo podcast nenhum, tá ouvindo simplesmente a rádio, e aí toca na rádio só a desgraceira, desde as 6 da manhã até a meia-noite, acho que fica só tocando terror. Ah, porque acidente, matou isso, matou aquilo. Ah, mas daí nós não vamos nos atualizar? Tá bom, mas que tipo de atualização você quer pra tua vida? Coisas que te edifiquem? Ou você quer começar o teu dia ouvindo uma rádio, ouvindo alguma coisa, ou a própria televisão, só falando de desgraça, e aí, muitas vezes a gente sai de casa preocupado com quem ficou em casa, preocupado com a segurança, preocupado com isso, com aquilo, com o temporal que vai vir, com os ventos que vão vir e assim por diante. Será que isso é bom pra ti? Já parou pra pensar? Porque muitas vezes a gente começa o nosso dia assim, aqui em cima, né? A gente começa o nosso dia feliz e tal, Senhor, obrigada, acordei, mais um dia pra eu respirar, mais um dia que eu tenho trabalho pra ir, mais um dia que eu tenho uma casa, uma família, graças a Deus por isso, né? E aí começa a ouvir. A gente liga a televisão, só desgraceira. Pega o celular, vai ver lá no grupo, só mensagem de bagacerice, nada que traga algum benefício pra ti. Chega no trabalho, senta aquela pessoa abençoada do teu lado e ó, bibi pelo teu ouvido. Quando tu chega em casa, às vezes pra almoçar, teu marido chega da rua com várias coisas, com vários, né? Ou tua esposa chega da rua com várias comunicações, com jeito de falar, com estresse que passaram no dia a dia. E aí quando tu chega no final do dia, tu tá num esgotamento. Eu não sei se você já passou por isso, ou só acontece aqui em casa, ou só acontece comigo, né? Às vezes a gente vai deitar e a nossa cabeça tá tão pesada, tá tão sobrecarregada, que até pra dormir é difícil, porque a gente não consegue esvaziar nossa mente, porque a gente não ouviu nada de bom nesse dia todo, porque a gente não viu nada de bom nesse dia todo. Vão ter dias assim? Vão. Infelizmente, vão ter dias assim. Mas eu te proponho que toda vez que você puder escolher, e isso a gente tem o poder de decisão, Deus nos deu o livre-arbítrio, e são escolhas que nós fazemos diariamente. Então, toda vez que você puder escolher ouvir coisas que te edifiquem, que tragam de fato paz e esperança pro teu coração, que te estimulem a você alcançar os teus objetivos,
Tá chegando o final do ano, a gente vai traçando novas metas para 2025. Então, que as coisas que você tem escutado, que você tem visto, te aproximem desse propósito. Te aproximem desse propósito. E se alguém tá começando agora a caminhada com Cristo, começando a conhecer, a frequentar a igreja, a saber por quem é esse Deus maravilhoso, né? Que amor é esse que nos cerca, principalmente você. Tenha certeza que o inimigo vai tentar te derrubar no meio da estrada. Até conosco ele tenta fazer isso, né? Graças a Deus que ele não consegue. Mas mesmo assim, a gente tem dias que a energia tá aqui e tem dias que a energia tá aqui embaixo, né? Então, você preste muito atenção, porque ele veio pra tentar matar, roubar e destruir esse inimigo, né? E a gente não pode deixar. E muitas vezes a música, as coisas que a gente assiste na televisão são formas, são estratégias que ele usa para te manter preso, para te tirar a esperança, para te tirar a confiança no Senhor, para tirar a tua dependência de Deus. E ele quer te trazer de volta pro mundo, quer te resgatar pro mundo, quer te manter nas amizades do mundo, nas amizades que não te trazem benefício, que é só tragédia, que é só coisa ruim, que é aquela... Sabe, toda vez que você estiver perto de alguém, esse alguém te trouxer uma sensação de peso, uma sensação de tristeza, uma sensação de sobrecarga, se você não tiver a possibilidade de transformar esse sentimento dessa pessoa, te afasta dela porque ela não é mais pra você. Você oferece a mão amiga, você diz, ó, tô aqui se você precisar, mas você não precisa ficar na roda ouvindo, você pode se deslocar. Comece a fazer isso, comece a prestar atenção dia após dia nas coisas que você tem ouvido. E eu tenho total certeza, não só pela palavra, mas eu tenho total certeza porque eu faço isso com a minha vida. Que toda vez que você escolhe se afastar dessas coisas ruins, dessas coisas que não te trazem bênção, a tua cabeça começa a mudar, teus pensamentos começam a mudar, os teus sentimentos mudam, a tua reação com as outras pessoas muda. É fácil? Não é. Não é, mas ninguém falou que ia ser fácil. Só que é um poder de decisão, como tudo que a gente tem, graças ao bom Deus, nós podemos decidir. Então decida ouvir coisas que sejam boas, ouvir coisas que te engrandeçam, que engrandeçam o nome do Senhor, que são verdadeiras, que são dignas. E não esquece, tu é filho de Deus amado, filho de Deus. Toda vez que vir alguma coisa pra você ouvir, ou algum comentário pra você fazer, ou alguma pessoa pra conviver, você para assim, se fosse Jesus no meu lugar, ele escutaria isso? Se fosse Jesus no meu lugar, ele estaria aqui? Se fosse Jesus no meu lugar, ele estaria com essas pessoas? E olha que Jesus andou por muitos lugares, muitos, mas com toda certeza, aqueles que não eram de bênção, até as sandálias eles batiam para não carregar nem a areia daquele lugar. Então pense muito, muito bem sobre isso. É a palavra que eu deixo para você refletir. Troque as músicas da tua casa. Se não quiser ouvir uma música com letra, bote uma trilha sonora que te traga paz, que eleve o teu espírito, que faça você começar o dia grandioso e extraordinário que Deus nos presenteia todas as manhãs. Ele nos dá um novo dia pra gente começar de forma diferente. Mude as circunstâncias ao teu redor e tu vai sentir que a paz que excede todo entendimento vai começar a habitar dentro de você. Essa é a palavra que eu quero deixar para domingo. Peço para vocês leiam a palavra de Deus, que ele vai falar com vocês assim como ele fala comigo. Me perdoa se em algum momento eu falo alguma coisa que talvez você não concorde. Sempre coloque amor nas minhas palavras. Eu desejo um domingo abençoado para vocês em nome do Senhor Jesus e que ele possa encher a tua vida de alegria e possa encher os teus ouvidos de coisas maravilhosas e abençoadas que ele criou para você.